de Ourinhos, no programa Panorama Social, TVA, recebendo a visita aqui do nobre vereador Abel Fiel. Muito obrigado, Abel, por você ter vindo aqui. E agradeço as colaborações que vocês fazem com a associação, as verbas destinadas a nós, que é muito importante para o atendimento do pessoal. Primeiramente, quero perguntar para você, queria que o pessoal da população conhece você como Abel, como vereador. Agora, eu queria que você contasse um pouco da sua vida, da família, da origem da família. Isso é muito importante para a população saber. Pois não. Ok, Júlio, primeiramente, quero agradecer a Deus e agradecer você por essa oportunidade que você nos dá nesse canal tão importante e desse trabalho dessa entidade dado tão importante para a população de Ourinhos. Inclusive, a minha mãe faz tratamento aqui, né? Então, eu tenho acompanhado os teus trabalhos aí, você está de parabéns, você e toda a sua equipe, aí, os colaboradores. Muito obrigado. Né? E eu me sinto honrado de poder estar aqui nessa tarde, para falar um pouco da minha vida, dos meus quase 50 anos, que eu vou completar esse ano, em março. Eu, Júlio, sou de família bem simples, família humilde. Meu avô se chamava José Latão Fiel. José Latão Fiel. E eu falo assim, já até para esclarecer, porque muitas pessoas que me encontram na rua falam, eu achei que o Fiel fosse assim um dingo, alguma coisa assim para campanha e tal, né? E não é, realmente Fiel é o meu sobrenome. Então é Abel Diniz Fiel. E os meus pais vieram de Sergipe, na década de 60, 1960. Meu pai e minha mãe vieram de lá para cá e se instalaram aqui na usina São Luís, onde meu pai trabalhava na lavoura, né? E meu pai trabalhou de 60 até nos anos assim, de 65, 66, porque meu pai naquela época que ele trabalhava na lavoura, e ele trabalhava com veneno, formicida de tatu, tal, aqueles venenos muito fortes. Tudo proibido hoje, né? Tudo proibido hoje, e aquele tempo não tinha uma legislação específica, né, da segurança do trabalho. Aquele tempo era bem, assim, não tinha essas NRs, essas normas reguladoras e tal. E meu pai, aquele veneno prejudicou a saúde do meu pai. E meu pai veio morar em Ourinhos e foi perdendo o movimento do corpo e ficou paralítico mesmo, que foi parar em cima de uma cama, né? E eu nasci em 1970. Eu já conheci meu papai Edmundo, ele chamava, memória. Eu conheci ele já que não podia andar. Você nasceu aqui em Ourinhos mesmo? Nasci aqui em Ourinhos. Ele veio para Ourinhos quando ficou doente, teve toda a assistência da empresa, tudo que era legal por lei, ele foi atendido, né? E veio para Ourinhos. O possível que pudesse fazer na época. Foi feito para ajudar. E eu nasci em Ourinhos em 1970. Então, quando eu nasci, meu pai já tinha esse problema. E eu me lembro como se fosse hoje, uma idade que eu tinha dos 6 anos, eu consigo me lembrar dos 6 anos em diante. Eu me lembro que eu ficava brincando, correndo, meu pai sentado numa cadeirinha. Que naquele tempo era difícil, até uma cadeira de rodas. Era muito difícil. Né? Meu pai numa cadeirinha sentado e eu brincando lá. Quando eu cheguei nos meus 10 anos, Júlio, nos meus 10 anos, eu estudava de manhã e queria ajudar no orçamento de casa, sabe? Sem nem ter muita noção, mas eu queria trabalhar, queria ajudar a minha família. E aí a minha mãe fazia aquele sorvetinho de saquinho, que era novidade na época. Né? Hoje tem vários, o pessoal chama de sacolé, outros chamam de tal, e tem vários nomes. E comprou uma caixa de isopor. Minha mãe até no início não queria, porque tinha medo. Eu 10 anos, embora a realidade naquele tempo era outra, né? Não tinha tanta violência, tanta droga como tem hoje. E eu comecei a vender sorvetinho na rua, com 10 anos de idade. Comecei a vender, saía vendendo e vendia bastante, porque era novidade. Toda tarde eu chegava da escola, almoçava, já pegava a caixinha de isopor, colocava e já saía trabalhar. E quando eu completei 12 anos, naquela época a Associação Mirim, a Guardinha Mirim, já recebia as crianças. Passei pela Guarda Mirim. Eu entrei na Guarda Mirim com 12 anos e fiquei até os meus 16 anos. Fiquei 4 anos na Guarda Mirim e fui registrado. O primeiro registro meu em carteira
foi na oficina Santa Terezinha, de José Carlos de Caminaviço, lá perto da FAP. Foi o primeiro registro que eu tive em carteira como auxiliar de mecânico de veículos. E de lá para cá eu trabalhei um tempo também na usina São Luís, fui para a usina São Luís, comecei trabalhando lá como lavador de caminhão, depois eu passei a motorista, depois de motorista eu saí da usina São Luís, fui trabalhar em outra empresa de motorista, trabalhei mais acho que 2, 3 anos, trabalhei de coletor, fui coletor também de lixo, na prefeitura naquela época que era contrato. Fui contratado na prefeitura de coletor e trabalhei também mais de 5, 6 anos no posto de gasolina, de frentista. Frentista. E depois eu me afastei, né, fui afastado do posto pelo sindicato, fui convidado para fazer parte do sindicato dos... Sindicato com Carlinhos. Isso, sindicato dos frentistas, e atuei como sindicalista até no ano de 2014. Aí no ano de 2014 eu prestei um concurso para a SAI, para auxiliar de mecânico, que eu conhecia um pouco de mecânico da minha infância, e estou até hoje na SAI como funcionário público, né, servidor, e auxiliar da oficina mecânica. Essa é uma parte da minha vida. Né? E como que foi agora aí a introdução para a política? Quem foi o padrinhado, o padrinho teu, político, que pegou na tua mão e puxou para... Porque sindicalista também, para a política, já é um pulinho, né? Porque ele já começa a lidar com a população, com a comunidade, já sabe dos anseios da população, das necessidades. Então, aí fica mais fácil para entrar, né? Isso. Na época que eu comecei no movimento sindical, Júlio, como você disse, eu comecei a ver as coisas de outra maneira, né? Da necessidade, mas tinha mais contato com a população, mais contato com os segmentos sociais, tinha muitas reuniões de muitas lideranças, inclusive lideranças políticas, né? Isso é muito importante. E eu comecei a ver a necessidade de participar da política, porque a política é assim, quem não gosta é administrado por aqueles que gostam, né? Tem que entrar na política, às vezes eu falo, pessoal, não gosto de política. O preço da água é político, o preço do remédio é político, o preço da comida, tudo é política. Não tem como você não entrar. Não tem como, é verdade. E eu também trabalhei, assim, nas entidades de associações de bairro, sempre fui atuante nas associações, né? E isso eu fui conhecendo as pessoas. Né? E na época também o Clauri Alves da Silva, que foi deputado, né? Ele foi prefeito, mas foi deputado. Na época ele foi deputado, eu participei bastante também do mandato dele. Já ia lá pedir para ele algum recurso para o bairro, pelo menos que eu morava ali no Conjunto Orlando Coalhato. Tinha contato com ele muito? Isso, tinha contato. E uma vez conversando com o Clauri, então deputado na época, ele me disse que eu deveria ser um vereador. Ele plantou aquela sementinha. Plantou a semente. E essa sementinha veio agora, a brotar agora no ano de 2016, quando eu decidi me candidatar a vereador pela primeira vez. Pela primeira vez já foi contemplado? Pela primeira vez já fui bem votado e consegui essa cadeira, graças à população que me escolheu. E na minha vida familiar, eu sou casado, né? Tenho 4 filhos. Tenho o Ricardo, a Aline, a Maíra e a Mariane. Mariane é a caçulinha, de 13 anos agora. 13 anos. Isso. E como foi, como você entrou para vereador lá? Primeira vez que você subiu lá, eu imagino que foi uma surpresa, meio assim, fora do terreno que você está acostumado. Agora não, depois de 3 anos você já está cascudo nessa parte. Mas no começo, como é que foi o impacto? Conta que isso aí é importante a população saber. Verdade, Júlio. Nossa, foi inesquecível, né? Será, porque ali no dia que eu tomei posse ali, eu vi a tamanha responsabilidade, que é, mil habitantes, né? Representar uma população, porque envolve a vida toda da pessoa, das pessoas. É a questão da saúde, a questão social. E ali eu ouvi atentamente alguns discursos,
de vereadores mais antigos na casa. Então veio os cobra criar. Isso, aí vi lá como que... E aí eu cheguei muito afoito, sabe, Júlio? Achei que eu ia mudar o mundo, que eu ia resolver muito. Mas aí, ao longo desses 3 anos, eu aprendi que a política se faz dia a dia. Conversando, apresentando proposta e sempre, diálogo, né? Às vezes as propostas que nós apresentamos, que eu, por exemplo, apresento uma proposta, eu acho que ela é ideal, mas aí depois de algumas discussões nós vamos vendo que precisa ser acrescentada alguma coisa, né? Uma contrapartida. E outra coisa que as pessoas precisam entender, que o vereador, ele tem determinados projetos que ele pode apresentar. O leque é grande de leis, mas os projetos, muitos projetos, por exemplo, todo projeto que envolve recurso financeiro, o vereador não pode apresentar. Você tem que seguir uma norma, o estatuto da Câmara, né? Exatamente. Não é aquilo que você quer fazer. Isso. Existe um estatuto lá. Isso. E a própria Constituição Federal, ela prevê toda lei que envolve recurso financeiro é do Executivo, não é do Legislativo. E toda lei que criar obrigação para o Executivo é inconstitucional também. Portanto que, alguns anos para cá, acho que 2, 3 anos... É limitado muito o espaço do vereador na hora de decisão, né? Isso, muito limitado. Até hoje nós temos uma ajuda muito grande na Câmara, que foi criado a Procuradoria, tanto na Prefeitura como na Câmara Municipal. Aí já tem os pareceres, o que é jurídica, uma orientação jurídica, o que é constitucional ou não. Mas eu cheguei lá, Júlio, a pergunta que você fez, cheguei achando que eu ia fazer várias leis e que ia fazer isso, fazer aquilo. Eu pensava assim, não, vou mudar isso, vou mudar aquilo. E aí sentava numa reunião para conversar com o jurídico e já via que estava impedido de fazer aquela determinada lei. Mas, enfim, estamos trabalhando bastante, viu, Júlio? E como é que é você tem algum conhecido, deputado, que ajuda? Sempre que tem que ter um apadrinhado lá que ajuda você nas verbas, porque o município, a função do vereador é na parte de fiscalização tudo, mas eu acho uma parte muito importante dos vereadores é trazer verba para a cidade. Tem que trazer coisa para a cidade, porque só com a verba municipal o prefeito fica muito limitado, né? Verdade. Júlio, o papel do vereador é fiscalizar a administração, os recursos públicos e criar leis para melhorar as vidas das pessoas. Mas é fundamental, é muito importante que os vereadores regaçem as mangas e corram atrás dos deputados. Porque nós não conseguimos fazer nada sem dinheiro. Sem dinheiro não se faz nada, né? Então eu corro atrás, eu tenho um deputado que tem me apoiado e nós apoiamos ele também, que é o deputado estadual Fernando Cury. Inclusive, quero mandar um abraço para o deputado Fernando Cury, que tem apoiado a nossa cidade, tem nos ajudado, aberto as portas do gabinete para nos atender. Inclusive, ele já assumiu o compromisso com uma emenda impositiva de R$200 mil para que nós possamos instalar um aparelho de mamografia para fazer esse exame de mamografia. Porque tem muitas mulheres precisando fazer esse exame. E a fila, você sabe como funciona, é enorme, é feito pelo Estado e o AME não atende só Ourinhos, então são poucas vagas. Eu vi aquele caminhão, né, que veio aí lá no posto de saúde, a fila que estava das mulheres para fazer exame e não foi o suficiente ainda, porque existia uma cota, né? Isso, não conseguiu atender a todo mundo, as mulheres. Então, com esse aparelho de mamografia, que eu acredito que vai dar certo, talvez a prefeitura terá que entrar com uma contrapartida, porque é um aparelho um pouco caro, mas 200 mil já nos ajuda muito. Ajuda. Isso. E lá em Brasília, o que nós fazemos? Por exemplo, eu sou do partido do PTC, que é o Partido Trabalhista Cristão. Não é um partido grande, é um partido pequeno. Então, nós não temos deputados federais. Não temos deputados federais. Né? Então, aqui para o estado de São Paulo, né? Para fora tem, mas para o estado de São Paulo não tem. Então, eu fiz lá umas caminhadas até Brasília e fui de gabinete em gabinete que eu consegui ir, porque o tempo lá passa muito rápido também. E assim, um gabinete do deputado é num corredor, é num bloco, aí o outro, que é do estado de São Paulo, é em outro bloco e demora para você se locomover de um lugar para o outro. Mas eu fui pedindo, batendo nas portas dos deputados.
Eu consegui lá recursos com o deputado federal José Olímpio, consegui com o Marcelo Scassone e com mais alguns deputados lá. E eu pedia para quê? Sempre. Eu sempre priorizei a saúde. Né? Sempre priorizei a saúde, pedindo para fazer cirurgias eletivas. Isso aí é importante. Isso. E consegui trazer nos 2 primeiros anos 350 mil reais só para cirurgias eletivas, onde conseguimos fazer várias cirurgias, com mais recursos também da prefeitura, mas isso ajudou muito. A partida ajuda bastante. Porque o prefeito ele é muito limitado, né, na parte de arrecadação. Se não vir essas verbas extras, não tem como administrar, não tem como suprir a ansiedade do povo. Nunca consegue tudo, né? Mas pelo menos tem que tentar ajudar. Eu falo sempre, pessoal, os caras criticam muito o vereador. Eu falo para o pessoal, o vereador é 24 horas, não é vereador só segunda noite. É 24 horas. Ele tem que ir para Brasília, ele tem que ir para conseguir verba, ele tem que ir para Marília, num comitê lá que vai inaugurar, o deputado vai fazer uma visita, você tem que estar lá, porque se você não estiver presente onde ele estiver na região, você não consegue verba. É verdade. Essas verbas são importantíssimas. É verdade. Júlio, esse recurso que eu conquistei, graças a Deus, que eu intermediei, né, que foram feitas cirurgias eletivas, eu não sei quem são as pessoas que foram contempladas, né, que foram socorridas nessa cirurgia. Isso. Exatamente. Mas eu sei que foram feitas as cirurgias, são cirurgias ginecológicas, são cirurgias de hérnias, enfim, são várias cirurgias que a obrigação de fazer é do Estado, do governo do Estado. Mas nós não podemos esperar as pessoas esperar do Estado, porque o Estado não consegue atender todo mundo. Então, quando nós conseguimos correr atrás, os deputados se sensibilizam e ajudam a nossa cidade, eu me sinto assim, eu fico muito honrado, me sinto feliz de poder ajudar. Pelo menos você está cumprindo o que os teus eleitores e o resto da população, não são só seus eleitores que foram contemplados com isso, foi a população em geral. É verdade, Júlio. E é o que você acabou de dizer, o vereador, ele não trabalha só, muitas pessoas falam assim, o vereador trabalha uma vez por semana na segunda-feira, não é. Ali, aquela sessão ali na segunda-feira é para nós fazermos um resumo do que foi feito durante a semana. Exatamente. Né? Muitos falam também, eu sempre comento, eu participo de várias reuniões, sou de conselho de saúde, conselho de alimentação, participo de ações sociais. O pessoal vem falar, eu falo, vocês, pelo menos, vocês veem o que é a função do vereador primeiro, para depois explicar. Vocês não imaginam. O vereador é vereador 24 horas por dia, e ele tem que atender a todos, não importa quem votou, quem não votou. Só que acontece que o vereador não tem a caneta para decidir tudo. Ele ele faz uma mediação entre o executivo, a população executiva, para tentar sanar algumas necessidades da população, mas não é tudo, ele não tem a caneta. Se ele tivesse o poder, todos os vereadores gostariam de ter o poder de decidir. É verdade. Gostaria ou não? Se você pudesse decidir tudo. É claro. Eu costumo fazer uma pergunta assim para as pessoas que eu tenho mais intimidade. Eu pergunto, você acha que o político não gostaria de agradar a população? Claro. O dia inteiro, 24 horas por dia? 24 horas, é assim mesmo. Outra coisa que eu sempre falo também nessas reuniões que eu participo, o pessoal fala, mas agora vai começar a campanha, vai começar a aparecer, né? Eu falei, mas não é começar a aparecer. Na época do Natal, você vê o Papai Noel. Na época da Páscoa, você vai comer o ovo de Páscoa e o coelhinho. E tem a época de política. O político, na época de campanha política, ele tem que se apresentar, e aí durante os outros anos ele tem que trabalhar lá, ele não tem que ficar fazendo campanha, ele tem que tentar atingir os objetivos da necessidade da população. É verdade. Isso é importante. Não é, o cara é vereador 24 horas, não tem como escapar. É verdade, Júlio. E não é só o vereador que é cobrado, é a família dele também. Exatamente. A família dele, eu acredito que deve ser muito cobrada. Muito cobrado. Hoje as redes sociais, ela é boa, porque nos aproxima mais do eleitor, da população. Mas, por um outro lado, ela às vezes é usada para o mal também, porque é muito fake news, e acaba não falando a verdade, não colocando como realmente deveria ser. O bem e o mal, né? Sim. E
E como é que tá? Você, acredito, não sei, é pré-candidato? Como é que tá as tuas coligações? Coligações não tem mais, mas o grupo, você já conseguiu almejar? Como que tá essa futuro? O que você pretende? Os seus projetos e como que é? Sim, olha, Júlio, eu continuo conversando com os meus amigos, os meus apoiadores. No último encontro que nós tivemos, nós definimos que eu serei novamente pré-candidato, né, pré-candidato. E aí nós vamos agora começar a trabalhar, apresentar o trabalho que nós conseguimos desenvolver durante esses 3 anos, tem 1 ano pela frente, né? Começar a apresentar e mostrar também que nós estamos sempre de porta aberta, atendendo, recebendo as sugestões das pessoas. Inclusive, no ano passado, o Observatório, quando ele fez aquela prestação de conta, que eu acho que é muito importante para nós, para a população, foi feito lá na FIO, e eu não estive lá. Mas pessoas. Você participa? Então, pessoas que. Isso, que ótimo, tá vendo? E pessoas que estiveram lá me falou que constou lá que eu fui um dos vereadores que mais apresentei projetos de lei importantes, mais atuante. Não requerimentos. Porque requerimentos, assim, pode ter quantidade, mas talvez não tenha, né? A qualidade. De maior população, né? Isso. E eu fui um dos vereadores que mais apresentei projetos de lei que foram aprovados. E a maioria desses projetos de leis, Júlio, foram pessoas, a população, que foi até o meu gabinete ou me encontrou em algum lugar e sugeriu para que melhorasse. É importante ouvir a população. Sim, muito importante. Que, afinal de contas, nós estamos aí para melhorar a vida das pessoas. A tendência é essa, é tentar melhorar, fazer o possível para melhorar. Mas a coisa é muito difícil, não é? Eu falo, pessoal, não é difícil, não é fácil. Se o vereador pudesse fazer tudo o que ele queria, é uma beleza, mas não é assim. Não funciona nem para vereador, nem para o prefeito. Eu imagino o prefeito numa reunião de secretário lá, todo mundo pedindo verba, ele fica doido. Pois é. A saúde pede, tô precisando de mais dinheiro, a educação, eu tô precisando, obras, nós vamos precisar. Eu imagino que o prefeito fica louco lá. É verdade. Ele nem dorme, não é fácil ser político. Tem que ter muito, tem que ter na veia mesmo aquela tendência para ser... Que nem você falou pela internet, aí a população tem uns caras que não tem noção, fala muita besteira, então fake news, passa informações erradas, e daí o político tem que conviver com isso. E é verdade. E não adianta sair agredindo, que é pior. Não adianta. É pior. Eu vi um dia que, inclusive, foi um deputado que disse, não estou me recordando o nome, ele disse assim que uma mentira contada várias vezes, ela acaba se tornando verdade. É isso mesmo. A população acredita. Isso. Né? É importante. Mas é importante o vereador, o político, estar junto com o povo, participar nas horas que pode, lógico, em reuniões, em associações, em tudo. É importante passar o que está fazendo para a população. Tá bom? Passar o que está fazendo para a população. É importante isso daí, para a população poder saber. Não adianta só ficar sabendo pela internet, participar na comunidade. Você já fechou está negociando o grupo para a candidatura, já está adiantado isso daí já? Sim, ainda nós não definimos ainda qual será o partido vocês estão que eu vou me filiar, né? Hoje eu estou no PTC, Partido Trabalhista Cristão, provavelmente não vou permanecer porque hoje não tem mais, pela questão da legislação, não tem mais a coligação. Não tem coligação. E para conseguir uma chapa de candidatos não é fácil, né? Porque precisa de 23 candidatos e 30% precisa ser do sexo oposto, não é isso? Sim. Então nós estamos conversando ainda, mas com os meus amigos, os apoiadores, já está definido a pré-candidatura. Só não está definido ainda qual partido que nós vamos... Uma curiosidade, você é evangélico, você é pastor ou não? Você participa de comunidade? Como que é? Sim, eu sou evangélico, né? Aconteceu uma conversão na minha vida no ano de 2011, né, que eu me converti. A população saber. Isso.
Mas não sou pastor, não. Eu faço, assim, uma obra missionária, que é fazer visitas, buscar ali, às vezes também eu gosto de ajudar. Daí eu sei que você faz daí. Isso. Eu sempre acompanhei. Eu gosto de ajudar as pessoas na prevenção à droga. As drogas, eu sei que nesse segmento. E na igreja, nós encontramos bastante pessoas que vai até a igreja, né, porque tem coisa que é só Jesus mesmo, ajuda, né, para ajudar. E vai pedir ajuda, e o meu pastor, que é o pastor Reinaldo, né, da igreja Tenda da Graça, é uma pequena igreja que tem na próxima da FAP, e tem os cultos lá na terça, quinta e domingo, né, toda vez que eu estou em Ourinhos, eu estou no culto, participando, termino o culto, às vezes a gente atende um amigo ou outro ali, um irmão para conversar, né? E nós temos trabalhado também nessa questão das drogas nesse segmento social. Pode falar para a população aí as considerações finais, alguma mensagem que você quer deixar para eles aí? Eu quero, mais uma vez, agradecer você por esse espaço cedido, né? Quero também me colocar sempre à disposição dessa entidade tão importante que é para a nossa população. Eu posso falar isso porque eu tenho na família, né, pessoa que usa desse trabalho aqui da entidade. A minha mamãe, Dona Eremita, quero mandar um beijo para ela. E quero cumprimentar mais uma vez, agradecer a população, as pessoas que nos acompanham nesse momento, e dizer que eu, como vereador, eu me sinto realizado, mas quero continuar trabalhando para a população. Então, eu digo sempre que a nossa vida, nós nunca sabemos tudo. Nós vamos aprendendo no dia a dia, né? E eu gosto de ouvir sugestões da população e estou aberto, meu gabinete, meu assessor, sempre para atender a população. Tá ok. Muito obrigado, Abel. Eu que agradeço. Prazer em bater esse papo com você e a população conhecer melhor a sua vida. Ok. Prazer é todo meu. Tá bom, um grande abraço. Tá bom.